Pai, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina muitas chaves que traz bênção para as nossas vidas. E honrar os nossos pais e ser abençoado por eles é uma das bênçãos que nos persegue nessa terra. E para que nossos dias tenham dia de bênção e de paz, nós precisamos honrar os nossos pais e por isso, Senhor, nos ajude no meio dessa geração que não conhece mais isso, que é pedir bênção para o Pai. E eu te peço, Senhor, abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O meu marido, todo dia cedo, ele fala, vou lá ver meu pai. E vai lá ver o pai dele. Gente, você sabe que honrar pai e mãe é muito mais do que só respeitar, né? Honrar pai e mãe, se você procurar lá, é elogiar, é dizer que ama, é presentear. Depois não adianta não você comprar uma lápide caríssima. Faz agora, gente. E quando você precisar de alguma coisa, vai lá, pai, ora por mim, me abençoa. Gente, você não sabe como isso é bênção na tua vida, na tua casa. Peça a bênção do seu pai. Sabe quando a gente não consegue pedir uma bênção para o nosso pai? Quando a gente tem mágoa. Se você tem algum tipo de mágoa, é tempo de resolver, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12, 2. Nós vamos falar de um homem que nos ensina muito, que depois de Jesus Cristo, ele foi o que mais moldou, foi essa a palavra que eu encontrei sobre a vida deste homem. Foi o homem que mais moldou o cristianismo, a igreja, o povo, foi o apóstolo Paulo. Mas ele fala um versículo, em Romanos 12, 2, ele diz assim, não se amoldem, ou seja, não se ajuste, não entre no formato do padrão deste mundo, do padrão do mundo que você está vivendo. Não se ajuste a esse padrão, mas transformem-se. Como? Ele vai falar agora, mas transformem-se. Como? Ele vai explicar. Pela renovação da sua mente. Ou seja, para eu não cair no ajuste desse mundo, mas transformar o mundo, ele me dá uma dica. Como? Pela renovação da minha mente. Como? Para que eu tenho que ter a renovação da mente? Para quê? Olha aí a resposta. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a minha mente não é renovada, eu não entendo. Eu acho que é nada a ver. Já nada a ver, gente, exagero. É assim que a gente responde a uma pessoa que não tem uma renovação de mente. Mas Paulo, aí eu comecei a pensar, quem teve a mente renovada, que eu posso usar como nesse versículo? Pensei em várias pessoas, depois eu pensei, gente, por que Deus usaria este homem para colocar esse próprio versículo? Porque ele de fato teve a mente renovada. E não foi pouco não. Um homem que tinha status, que tinha diploma, que a gente sabe que ele tinha dinheiro, uma pessoa bem amparada financeiramente, por quê? Foi criado aos pés de Gamaliel, não Galamiel, viu, gente? Porque este homem era um dos chefes daquela época, das sinagogas. Era conhecidíssimo. E este homem deixa tudo, mas de uma forma sobrenatural. Gente, eu achei fantástico o jeito que o Senhor trata com a vida deste homem, e é o mesmo jeito que ele tratou com a nossa vida. Outro dia eu estava num local que um pastor, ele disse assim, gente, eu achei fantástico o jeito que Saulo teve a conversão dele. Eu achei fantástico. Falei, por quê, pastor? Ele falou assim, ele foi o único homem que foi evangelizado pelo próprio Jesus. Olha lá. Falei, não, pastor, não foi não. Ele falou assim, foi sim, irmã. Eu falei, não foi, pastor. Todos nós fomos. Sabe por quê? É pela graça. Ele falou, como assim? Eu falei, pastor, o senhor esqueceu? Graça, ela me alcançou. Eu acredito tanto nisso, que eu escrevi até um livro. Graça, ela me alcançou. Assim como Cristo Jesus encontra Saulo na rua direita, a caminho de Damasco, ele nos encontrou. Não há nada que nós façamos. Não há como perseguir isso, não há merecimento disso.
ele foi ao nosso encontro. Mas o fato dele ir ao nosso encontro não é um fim em si mesmo. Eu preciso querer que tudo mude. Eu vou te mostrar agora um exercício que provavelmente você também tem feito na sua casa. No começo parece difícil, mas depois vai se tornando fácil. Porque o Senhor nos ajuda, nos capacita, nos orienta. E aí a pergunta é, como não deixar as influências do mundo, deste mundo caído, moldar o nosso caráter cristão? Como? Como? Nós já temos a resposta. Pela nossa renovação da mente. Você sabe que a Bíblia e a psicologia não se davam muito bem, né? A religião achava a psicologia algo assustador. E a psicologia achava a religião algo irrelevante. Mas começou a haver algo que esses dois, tanto a Bíblia quanto a psicologia, tratam da mente. Se você olhar o tanto de versículo que fala da mente, se você olhar o tanto que a psicologia estuda a mente do ser humano, começaram a entender isso através de estudos, de artigos científicos, de que um completa o outro. Até porque o próprio Criador criou os dois. Amém? Certa vez eu li um livro que falava Jesus, o maior psicólogo de toda a existência. Fantástico livro. Existe um Aaron Becker, num artigo de 1997, ele desenvolveu uma compreensão significativa sobre a maneira como a mente influencia o seu jeito de viver. Ele esclarece que, se a mente trabalha com compreensões distorcidas ou disfuncionais, promoverá um modo de viver doentio e desorganizado. Por outro lado, quando a mente é cuidada, renovada, sendo fonte de pensamentos adequados, ela promove ao indivíduo comportamentos funcionais. Comportamentos éticos. Tudo começa aqui. Então eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso tomar cuidado, gente, com o que eu assisto. Ontem eu estava na minha casa e não estava passando nada na Netflix. Eu falei, vou assistir um canal aberto. Fazia anos que eu não assistia. Quando eu liguei a televisão, meu Deus, a pornografia está escancarada. Não é feio falar mais nada, menos religião. Aí é feio falar. Mas como nós não somos um cidadão daqui, nós somos um cidadão do céu, amém? Não é para eles entenderem a nossa linguagem mesmo. A nossa linguagem, o nosso comportamento não deve ser este comportamento que nós estamos assistindo. E hoje, conversando com algumas mães, nós precisamos conversar com os nossos filhos frequentemente sobre aquilo que a gente acredita, inculcá-los sobre as verdades. Se o mundo perdeu a ética, se o mundo perdeu a razão, se o mundo perdeu um comportamento satisfatório, a Bíblia os detém, gente. Leia com o seu filho a palavra de Deus. Você sabe que existe um parâmetro cognitivo que ele só é desenvolvido quando alguém lê para ele. É uma aproximação entre o pai, a mãe, o filho, quando existe uma leitura. Leia para o seu filho e leia a palavra de Deus. Amém? Alguém já está falando coisas para o seu filho. Então que seja você primeiro que fale. Amém? Mel Goza, em 2011, diz que a psicologia e em toda a Bíblia é possível encontrar a ideia de que bons padrões de pensamento fornecem um caminho de integridade. Quando Paulo orienta, isso está no mesmo artigo, gente, que eu li. Quando Paulo orienta seus leitores em Romanos 12:2 a viverem a integridade da fé, renovando a sua mente, ele nos mostra um padrão a ser vivido. Ou seja, o comportamento desejável que só poderá ser alcançável dessa forma, renovando a mente. Então, se eu quero ter um padrão adequado, funcional, eu preciso ter uma mente renovada, cuidar da minha mente. Quando nós lemos Jó 38:6, diz que a mente é a sede do entendimento, é a sede
no entendimento, que nós vemos em Jó. Gente, eu acho fantástico quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse, eu sinto, porque ele estava dizendo no momento de pesar, de tristeza, de lamento, de dor, de luto. Mas ele disse, eu sei, na minha mente, eu sei que o meu Redentor vive. Existem momentos que nós vamos nos sentindo desamparados, tristes, mas esse sentimento é momentâneo, não pode nos dirigir. Por quê? Porque não é verdade. Olha aqui para mim. Eu estava lá em Orlando, pregando um cumprimento de promessa de Deus para minha família, para minha vida. E eu perguntei para o pastor assim, vocês vão entender por que eu estou chegando nessa parte. Perguntei para o pastor assim, pastor, me diz uma coisa. Eu costumo querer entender como é que foi a ação de Deus na minha vida através das pessoas. Como é que o senhor me encontrou? Ele falou, irmã, eu estava na frente do computador, eu comecei a orar e eu disse para Deus, Deus, me mostre qual é a mulher que deve vir pregar aqui na nossa igreja nessa conferência. Orei, perguntei para Deus, pedi para Ele me guiar. Liguei o computador e apareceu no computador na tela, Margarete Biasi. Falei, foi assim fácil, pastor? Ele falou, não, eu assisti uma pregação, 2 pregações. Na terceira eu senti paz. Deus confirmou e era isso. Com tudo confirmado, eu louvei a Deus naquele momento. Falei, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor acredita em mim. E aí eu me lembrei que no último dia, era para eu pregar 4 vezes, eu acabei pregando 6 vezes. E no último dia, Ludmila cantou, no último dia o pastor disse para eu pregar para a igreja toda. Naquele momento, a gente mostra que a gente é gente mesmo. Começou a me dar uma ansiedade. Minha mão começou a ficar gelada, minha garganta começou a ficar seca. Ó, lembra da nossa mente? A Bíblia diz, não andeis ansiosos. Não é que você não pode ser ansioso, gente, mas você não permanecer ansioso. Mas leve a Deus todas as suas inquietações, as suas petições. E foi o que eu fiz, Senhor, eu estou aqui em teu nome. Estou aqui no nome da igreja PIB Norte, que orou para que eu estivesse aqui. Cuida de mim, Senhor. Saiu uma mulher do lugar dela, e ela cochichou no meu ouvido assim, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, porque eu estarei com você por onde você andar. Naquele momento eu disse, muito obrigado, Senhor. Aí a ansiedade vai embora, e a gente dá lugar ao Espírito. Amém? Por quê? Porque a gente sabe na mente já quais são as estratégias para serem usadas. E aí nós pregamos. Graças a Deus, nós temos mais outros convites para voltar lá, agora junto com a família, e eu fiquei muito feliz. Em Isaías 26, 3 diz assim, aquele que tem a mente firmada no Senhor, desfruta de paz. E aí diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Em Lamentações 3:21, diz que a mente é a fonte de esperança, quando nela estão as lembranças saudáveis. Disto me recordarei. Ele estava pensando em coisas tristes. Jeremias, em Lamentações, lembro do meu pesar e da minha aflição, ele começa a dizer do passado. Mas, todavia, ele começa, me recordarei, trarei a minha mente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, renovam-se a cada manhã. Ou seja, a palavra de Deus está cheia de coisas, cheia da mente. Em 1 Coríntios 2,16 diz, ter a mente de Cristo produz um discernimento das coisas espirituais. Vou ler só mais um trecho de um artigo de 2006 que diz assim, na verdade é um exercício. Eu vou te ajudar e te ensinar. Quando chegar um pensamento disfuncional, gente, nem sempre dá para expulsar o demônio, a gente nem às vezes, não está endemoniado muitas vezes, gente. A maioria das vezes, a gente já aceitou Jesus, mas a gente é humano. E aí começam a vir uns pensamentos do velho homem. Olha aqui que esse artigo de 2006 diz assim, quando surgir um pensamento distorcido ou disfuncional, é indicado que ele seja substituído por pensamentos que estejam de acordo com os seus valores e os seus objetivos.
almejados e que eles, os pensamentos, sejam colocados em prática, em ação comportamental. Por exemplo, estou pensando em fumar uma droga. Está no pensamento ainda. Senhor, cuida do meu pensamento. As misericórdias do Senhor são a causa, Senhor, daqueles, para que a gente não seja destruído. Aí começa, Pai, em nome de Jesus, vai orando, começa a falar com Deus. As coisas, o velho homem se passou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura, vai falando. Se você é uma nova criatura, você acabou de falar que você é, precisa pôr um pensamento em prática, vai ler a palavra de Deus. Quando surgir um pensamento ruim, gente, liga para alguém, vai conversar, liga para um crente, ouve uma música crente, cristã, vai ler a palavra de Deus, vai caminhar, mas não fique nesses pensamentos distorcidos. Porque em algum momento ele vai se tornar em prática. E muitas vezes a gente vai se arrepender disso. Porque a gente já conhece o nosso Deus e a gente sabe o que é o certo e o que é errado. Olha só, a mente de Cristo nos proporciona um padrão comportamental que se caracteriza por um modo de viver santo. Em 1 Coríntios 2,16 diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando surgir um pensamento que você vai se arrepender depois, que vai contra a palavra de Deus, busque ajuda. Busque ajuda para um crente. Liga para o seu líder, liga para o seu amigo mais crente naquele momento e vai conversar com ele. Eu não sei qual é o pensamento que muitas vezes anda invadindo a sua mente. Se é pornografia, se é droga, se é sexo fora do casamento. Tudo isso é obras da carne. Busque ajuda. Comece orando. Mas se levante e faça alguma coisa. No nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar agora de um homem. Paulo é o que fala aqui em Romanos 12, 2, sobre a renovação da mente. Ele pôde falar com propriedade, por quê? Porque viveu. Olha só, em Gálatas 1, de 13 em diante, abre comigo. Ele mesmo se apresenta, ele mesmo fala quem ele foi. Gente, quando eu falo quem eu fui, eu mostro para as pessoas o poder de Deus. Não é, gente? Jesus disse assim, olha aqui para mim. Jesus disse assim, ó, se vocês crerem, vocês farão as obras maiores do que eu fiz. Eu já perguntei isso várias vezes para Deus. O que é isso que o Senhor fez maior? O que eu vou fazer maior do que o Senhor, gente? O que é maior que ressuscitar um Lázaro, meu Deus? O que é mais do que transformar uma água em vinho? E aí eu comecei a pensar na minha casa outro dia. Jesus, ele nunca disse, nunca vai dizer o que você pode dizer. Ele nunca vai dizer, eu estava nas trevas, porque ele é luz, né? Mas você pode dizer, eu estava nas trevas. Ele nunca vai dizer, eu estava perdido, mas você pode dizer, eu estava perdido. Por que ele não vai dizer? Porque ele é o caminho. Mas você pode mostrar para as pessoas quem você era, o que você fazia. Nossa, eu tenho vergonha. Não, gente. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Outro dia, aqui nesse palco, eu vi um pai e um filho se cruzando assim, e eles brigaram naquele momento, e eu estava bem ali e escutei. O que você está falando para mim? Você era assim, assim, assim no passado? Eu falei, opa, você tem que honrar teu pai. Primeiro. Segundo, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Terceiro, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem pode nos lembrar do nosso passado para tentar nos envergonhar é o diabo. Você não. É o diabo. Mas quando o diabo te lembrar do teu passado, você lembra o futuro dele, que é o inferno. Amém? Gente, é interessante, porque o diabo, ele sabe do futuro dele. Ele sabe, gente, e muitas vezes ele acredita mais em Deus do que nós mesmos. Ele sabe que o futuro dele é o inferno, mas ele quer levar mais com ele. E ele sabe que o que vai entristecer o coração de Deus é te tirar da presença dele. Por isso é o que ele faz.
É interessante que todos os dias o diabo acorda disposto para fazer o serviço dele, mesmo sabendo no que vai dar, mesmo sabendo do final. E você sabe também do final. E muitas vezes você acorda murmurando, reclamando. Precisamos de uma renovação de mente. Eu preciso me levantar, trocar o meu diálogo, trocar o costume aí, trocar as práticas, começar a agradecer. Vai lá no teu pai, na tua mãe, gente. Pede para ele orar por você. Vai lá nos seus amigos. Pede ajuda. Mas não fica dando mole para o inimigo, não. Eu acho interessante, gente. Olha, eu vejo a ação do inimigo. Ele sabe que ele vai se dar mal, ele sabe que ele vai perder, ele sabe que ele é um derrotado, mas ele se levanta. E você sabe que você é mais que vencedor e muitas vezes fica deitado. Por quê? Porque ele falou na tua mente, você acreditou. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Que frase que é essa? Da onde você tirou isso? Existem mais de 7.500 promessas para cada um de nós. Está na Bíblia. E a gente acredita numa mentira. E aí em Gálatas 1, de 13 em diante, diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Paulo que está falando aqui. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. O que se parece com você? A Bíblia diz em Salmos, ainda quando éramos mistura informe, o Senhor já estava separando, preparando os nossos dias, sem que ainda sequer eles existissem. Atos 22, 4 diz assim, olha o que esse homem fala dele mesmo. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como e podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco. E fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Nós estamos falando de um homem. O que ele pensava? O que ele fazia? Um zeloso da lei. Achava que estava fazendo certo. Olha o que o Senhor faz com ele. Ele não desiste. A primeira vez que nós vamos falar deste homem, de Paulo, na Bíblia, é quando ele consente na morte de Estevão. Olha só, Atos 6, 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 7, 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 22, 20. E quando foi derramado o sangue de sua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação, consentindo e cuidando das roupas dos que o matavam. Em outra tradução, ele pegava a capa das pessoas que estavam apedrejando Estevão. Daí que eu seguro para você a roupa. E ele consentia. Ele aprovava a morte deste homem de Deus. Em Atos 9, olha como que esse homem era lembrado, gente. Em Atos 9, 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças. Muitos estudiosos dizem que Saulo era visto como um touro bravo. Ele respirava ameaças. Pensa num touro. Ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Mas, em Atos 9, 5, Jesus vai na paga, na mesma moeda. Olha o que Jesus faz. Eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Presta atenção. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é isso? Ele não era o tourão brabão? Sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? Quando você coloca um touro brabo no brete, coloca um anel cheio de ponta no pé desse touro. Quanto mais ele estribucha, quanto mais ele faz coisa errada, mais ele levanta
mais ele se machuca. Aí Jesus fala, Saulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você, Saulo, ficar se teimando desse jeito, se estribuchando desse jeito. Ele não era o tourão bravo, foi tratado como um touro bravo. Mas Deus, ele tem a sua maneira de agir. Olha como foi a conversão deste homem. Isso está em Atos 9, 3. Abre comigo lá. Atos 9, de 3 em diante. Diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. De repente. Os homens que estavam perto só ouviram a voz, ficaram... O que é isso, gente? Aterrorizados. No versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ó, Jesus comprou a briga da igreja, hein? Ele perseguiria os crentes, perseguia a igreja. Jesus compra a briga. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Muitas vezes o Senhor está comprando a sua briga. Sabe por quê? Você está fazendo a coisa certa, você está caminhando certo, você está honrando os seus líderes, você está fazendo o que tem que ser feito, e lá fora, muitas vezes estão se escarnecendo contra você, estão te desmerecendo, mas a briga não é com você, não. Tem um que vai comprar a sua briga. Continuando, em Atos 9, de 6 em diante, diz assim: levante-se. Não, gente, o versículo 5. Vai lá para o versículo 5 de Atos 9:3, que diz assim: Saulo perguntou: quem és tu? Senhor? Gente, é fantástica essa parte. Ele achava que ele conhecia a Deus, mas nem reconheceu a voz. Nem reconheceu a voz daquele Senhor, que ele era tão zeloso. Por quê? Não passava tempo com ele. Não conhecia a voz. E ele respondeu: sou eu, Jesus, a quem você persegue? Mais uma vez, a quem você persegue? Quando perseguem a igreja, estão perseguindo a Cristo. E calma que ele vai resolver. A questão, o problema não é nosso, é dele. Eu já orei várias vezes para Deus dessa maneira: Deus, está acontecendo isso comigo. O Senhor me ajuda. Eu não pedi para estar aqui na igreja, o Senhor me comissionou. O Senhor mandou eu sair do meu emprego, o Senhor me ajuda, no nome de Jesus, essa briga não é minha. E ele resolveu, gente, desde as pequenas coisas até as grandes. Uma vez eu não tinha perfume. Eu via o perfume do Márcio, das meninas, eu não tinha perfume. Eu falei: Deus, eu não tenho um perfume. Porque um dia ele me falou que eu entraria na folha de pagamento dele. Vou para os Estados Unidos, eu não pago a minha ida, eu não pago a minha volta, eu ganho presente, eu ganho calça, ganhei presente lá. Estou na folha de pagamento daquele que me enviou. Ele sabe que eu abri mão. Ele te conhece. Sabe dos seus pensamentos, da sua fidelidade, do que você é capaz de fazer por ele. Ele sabe, gente. Ninguém dá um carro para uma criança dirigir. Dá? Não. Ninguém dá uma missão importante para um irresponsável. Dá? Não. Ele dá para aquele que ele sabe que ele já moeu, no caso eu, que ele já conversou, que ele já pôs de castigo, que ele já falou, que eu já tirei para o ímpar com ele, cansei de perder. Ele sabe quem eu sou agora. Então ele pode me comissionar. Quero te dizer uma coisa. Se ele fez isso comigo, ele vai fazer com você. Certa vez eu fui num congresso que a mulher falava assim, o pessoal do congresso de cura interior, era muito novo aquilo para mim, e eu fiquei vendo aquilo, não entendi muita coisa, porque muita coisa às vezes não está na palavra de Deus, então a gente fica um pouco escandalizada. Mas até o tempo que eu fiquei, estava tudo certo, graças a Deus. E eu me lembro que a mulher dizia assim: quem já leu o livro de fulano, ciclano? Eu falei: eu. Quem já fez simpatia disso? Eu. Quem já fez parte de um sistema de umbanda, de macumba, de quimbanda? Eu. Quem já foi no culto de tal... E começou a falar.
Eu estava em todas. Falei, eu estou em todas. Vai ter que ser aquela limpeza. Por isso que eu digo para vocês, se ele me limpou, ele vai te limpar. Amém? E se ele usou Paulo, se ele usou Saulo, ele vai te usar no nome de Jesus. E aí, depois que teve essa conversa toda, em Atos 9:6 diz assim, levante-se. Olha o Senhor, gente, não quer nem saber, levanta. Você sabe que Deus não conversa com gente caída, né? Todo mundo que estava caído, ele falou, levanta. Jeremias foi a mesma coisa, levanta, desce a casa do oleiro e vários outros servos dele, quando ele queria conversar, o que ele falava? Levanta. Por isso eu quero te dizer, dispõe-te, levanta. E ele disse para Saulo, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Gente, aqui eu já daria uma pregação fantástica. Por que alguém vai dizer? Ele já não estava falando comigo? Porque não continua a conversa. Então, Senhor, nós estamos conversando, continua a conversa. Mas ele quis que outro falasse. Ele falou até onde ele quis. Só fala até aqui. Agora eu vou levantar outro. E você espera a hora que eu vou falar. Ele está falando aqui, quem manda sou eu. Quando eu falo, obedece. E ele lhe dirá o que fazer. Versículo 8, de Atos 9:6 em diante. No versículo 8, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levantaram pela mão até Damasco. Eles quem? Quem estava com ele. Por 3 dias ele esteve cego. Precisou cegar o homem para ele amansar, hein? E muitas vezes o Senhor sabe o que fazer com a gente, né, gente? Para colocar a gente no nosso lugar. A gente precisa de muita misericórdia. Hoje de manhã eu escutei uma irmã falando, nós precisamos de um tiquinho de misericórdia. Eu falei, um tiquinho? Menina, só sai maldade de nós. É abrir a boca para sair o que não presta. Nós precisamos de toda a misericórdia que Ele puder nos dar. Porque até a gente chegar num ponto de ser usado, de ser crente, olha, mas Ele não desiste de nós, amém? E aí, alguém lhe dirá, quando ele, ou melhor, estou no versículo 9. Por 3 dias, obrigado, ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Gente, quem mandou ele não comer nem beber? Ninguém. Ele só ficou cego. Eu acho que ele entrou num jejum aqui. Eu acho. Ninguém mandou esse homem ficar sem comer. Ele estava cego. Agora, já estava cego, ainda ficou sem comer, sem beber, é a opção dele. Mas, segundo alguns estudos que eu li, talvez ali comece um jejum de arrependimento. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, para quem não acredita em visão, estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, uma visão de alguém que estava orando. Por uma visão, este homem foi chamado e o Senhor disse, Ananias, acho tão fantástico, a gente chama a gente pelo nome, né? Conhece todo mundo. Ananias, ele respondeu imediatamente, diferente do Saulão, né, gente? Senhor, és tu? Ananias, não. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eita, crente. Respondeu ele, versículo 11. Vá à casa de Judas, vá. Ele não perguntou o que você acha, ele falou, vai. Quer ser usado por Deus? Obedece de primeira. Acho fantástica a história de Pedro, quando está sobre as águas. Ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse, vem. Ele foi. Se ele afundou, não interessa. Mas ele foi o único ser humano que andou sobre as águas. Cadê os outros 11? Ficou assistindo. Mas ele foi. E aqui Ananias, ele recebe essa ordem. Vá à casa de Judas. Qual tem sido a ordem do Senhor para você hoje? Pensa aí comigo. Que o Senhor está falando com você. Vai. Mas se eu não for, a obra não vai acabar por causa de você, não. A gente não é alecrim dourado. Ele vai trocar. A obra vai acontecer. Mas é bênção para você se você for. Você vai passar por coisas que você nunca passou. Se eu não tivesse obedecido, eu não iria para Orlando de graça, gente. Eu vou te contar um negócio. Uma vez falaram para mim assim. Margarete, você foi sair do Magazine Luiza? Agora você só vai para os Estados Unidos se for para pregar. Se você estivesse no Magazine Luiza, você iria para a Disney. Eu queria ligar para essa pessoa. Menino, estou aqui na Disney.
Vim pregar, mas estou aqui na Disney. Quem falou que Deus não se alegra em realizar o desejo do seu coração? Quem falou? Entre uma pregação e outra, né, Ludmila? Olha lá nos lugares a gente andando. Quando que eu imaginei, existe uma pessoa, não sei quem é, que ela diz que existem 2 tipos de pessoa que vão no mesmo lugar. O milionário e o missionário. Eu fui no lugar de gente rica, gente. Eu não tinha dinheiro para pagar aquilo lá, não. Mas você lembra que eu falei que eu entrei na folha de pagamento de Deus? Ele pagou para mim. Amém? E aí, eu queria ligar para aquela pessoa, mas não vou ligar. E aí o Senhor disse, vá à casa de Judas, da rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Ah, agora está orando, né? Então estava de jejum mesmo. Eu acho. No versículo 13, gente, olha Ananias como parece com a gente. Eu acho tão interessante como Deus não tem problema nenhum de expor as fraquezas das pessoas, como nós também temos as nossas. Olha o que Ananias fala, Senhor, como se Deus precisasse de explicação. Como se Deus precisasse de justificativa. Mas ele fala, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem. E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes. Lembra lá no início eu comecei a falar que ele tinha cartas para entrar nas sinagogas onde ele queria? E aí ele repete isso para Deus, como se Deus não soubesse. Senhor, ele tem cartas, autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. No versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá mais uma vez. Este homem é meu instrumento escolhido. Você viu? Ele pega os menos prováveis, para que a glória fique toda para ele. Este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante. Mas, gente, não era qualquer pessoa. Olha que interessante. Às vezes a gente escuta alguém falar assim, não precisa de título, não precisa de estudo, não precisa de falar outro idioma. Gente, olha a missão que Deus está dando para esse Paulo. Olha a missão que Deus está dando para este homem. Esse é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, que são os leigos, os seus reis, que são os poderosos, e perante todo o povo de Israel, os crentes. Gente, e foi o que ele fez. Se a gente olhar o Novo Testamento, 13 cartas ele escreve para as igrejas. E ele vai de sinagoga em sinagoga. Depois de Jesus, este homem foi o que mais moldou o cristianismo. Um homem usado de uma maneira sobrenatural por Deus. Versículo 16. Mostrarei a ele o quanto deve... O quê? O que ele fazia com os crentes antes? Fazia sofrer. E agora, ele vai mostrar para ele o quanto se deve sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi. Já nem... falou mais nada. Por que Ananias não fala mais nada, gente? Eu acho interessante, porque ele já falou que este é um instrumento meu. Então, instrumento meu, então o cara já é crente, gente. O cara já estava sendo transformado ali já. Tinha que ter ficado cego, aí começa a orar, já fica 3 dias sem comer, é um instrumento meu. E olha o jeito, depois do discurso de Deus, muda a fala de Ananias. Olha o jeito que Ananias chega nele. Irmão, gente, ele não estava com medo do homem? Já virou irmão. Por que irmão? Porque ele falou lá atrás que era um instrumento. Irmão. Olha que interessante, versículo 17. Então Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo. Gente, aqui é uma escola para Saulo. Ele aprende várias coisas aqui. Assim como você também está aprendendo, eu aprendi, tenho aprendido, ele aprende várias coisas aqui. Que Deus fala com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e falou através de uma visão. Ele impõe as mãos. Depois, se você olhar no Novo Testamento, o tanto de mão que Paulo vai impor. Acho da hora, gente. Está aprendendo aqui. Aí ele fala assim, ele impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho. E quem falou para ele que apareceu no caminho? O próprio Deus. Eita, esse Ananias era crente, hein?
No caminho onde você vinha, enviou-me, olha aí, um instrumento para falar com um instrumento. Enviou-me para falar com você. Volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Gente, eu acho da hora, sabe por quê? Deus podia fazer tudo isso assim, ó. Mas ele escolheu agir através de Ananias, pôs Saulo lá de molho, de castigo, fica aí. Eu vou mandar um servo meu falar com você. Quando ele fala isso aqui, já vai em Ananias, vai lá e fala com aquele meu servo. Senhor, o senhor está falando de quem? O senhor está lembrando de quem o senhor está falando? Ele quer matar os crentes. E eu vou lá. Vai, pela segunda vez. Porque eu tenho um vaso. Ele é um instrumento para mim, este vaso. Falou que é um instrumento, hoje já pegou para ele. É dele. Já chega com outro discurso. Ele não chega para Saulo falando, ei menino, quer matar os crentes, hein? Não, ele já chega, irmão, se posiciona. Mesmo que conhece o passado do homem, gente, não lembra o passado dos outros, gente. Quem lembra o passado dos outros e faz ele ficar envergonhado é o diabo. A gente não, você já chega com posicionamento. Irmão, estou aqui porque o Senhor me mostrou que você estava a caminho e que você está cego. Aí, de repente, o homem já ora e põe as mãos sobre ele. E aí a gente vê o que vai acontecendo. E aí a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Ele sabe que impor as mãos tem uma importância grande. Ele sabe do poder da oração, porque orou por ele. Ele foi chamado de um irmão, porque Deus disse que ele era um instrumento escolhido. Ele teve uma visão, então Paulo começou a aprender que as pessoas que são de Deus têm visão. E ele me enviou, aprendeu que é ele quem envia. E ele foi cheio do Espírito Santo. Ele aprendeu que as pessoas são cheias de Deus. Olha, gente, só nesta conversa, o tanto que Saulo aprende. E o tanto que nós aprendemos com essa história. Eu estou falando tudo isso de renovação de mente, porque se Deus me levou para uma outra nação, eu tenho certeza que Ele quer te levar. A promessa está para nós. A promessa é para você. A promessa é para quem crê. Amém? Em Atos 9, 6 em diante, diz assim, imediatamente, gente, imediatamente, algo começou a acontecer. As escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado. 19, e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, olha esse início dessa frase. Logo, ele começa a pregar em Damasco mesmo. Se você continuar olhando os estudos, ele começa a pregar na sinagoga, ali em Damasco mesmo, falando que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7. Abre comigo, 2 Timóteo 4, 7, 8 diz assim, combati o bom combate. Gente, olha aqui para mim. E desde quando um combate é bom? Não é bom, gente. Não é bom ir para a guerra. Mesmo que você vença, você se machuca, sofre, tem dor. Mas ele disse, combati o bom combate, por quê? Mente renovada. Não olhava como uma pessoa do passado. Com olhos diferentes, ele olha hoje. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Está falando dele, já começa a pregar. Mas também a todos que amarem a sua vinda. Quem ama a volta do Senhor aí? Diz amém. Amém. Nós amamos a volta. Esperamos ansiosamente. Até a gente ouviu o segundo cântico agora. Quando por fim ele chegar a hora, a gente vai estar feliz. Combati o bom combate. Guardei a fé. Amém. Estamos falando de um homem que foi expulso de cidades, açoitado, preso várias vezes, apedrejado e dado como morto. Um navio que ele estava afundou. Ele foi mordido por uma cobra. Ele teve um espinho na carne, orou 3 vezes para que aquele espinho saísse, não saiu. Onde ele ora, e essa oração não foi resolvida, não foi atendida.
que é o espinho da carne. E ele ainda se gaba dessa oração, gente. Em vez de ele falar da visão que ele teve, ele fala, gente, ele não tirou o espinho da minha carne para que eu não fique soberbo, para que eu não me ache. E ele começa a contar papo do espinho da carne. Mas por que esse homem age dessa maneira? Porque tem a mente renovada. Em Gálatas 1:22 diz assim, não precisa abrir. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas das Judeias que estão em Cristo. Eu não era conhecido pessoalmente. Mas ele era conhecido. 23. Apenas ouviam dizer. Olha o que falavam deste homem agora. Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. 24. E glorificavam a Deus por minha causa. Ele está falando dele mesmo. No início do ministério, a diferença que Ananias pensava para o que a igreja pensa. Quando ele está falando dele mesmo. Mas olha este homem, quem ele se tornou. Pregou em muitas sinagogas, diante de muitos homens e mulheres. Foi liberto de uma prisão por um terremoto. Além de ter a sua vida mudada, ele teve o privilégio, presta atenção, de ver a vida de muitos também serem mudadas. Paulo agora prega com a mesma intensidade e zelo, mas agora com amor e discernimento. Ele ensinou, corrigiu e preparou líderes que o sucederam. Sua instrução, sua cidadania, tinha dupla cidadania. A sua mente renovada, o seu temperamento e mesmo as suas fraquezas foram usadas por Deus em prol do Evangelho. A sua vida nos mostra como vale a pena viver pelo que cremos e até mesmo morrer pelo mesmo motivo, se necessário for. Nenhuma pessoa além de Jesus moldou tanto o cristianismo, as igrejas, como Paulo. Coloque-se em pé. Lembre-se, quando surgir um pensamento disfuncional que vai contra a palavra do Senhor, substitua por outro pensamento e coloque um desses pensamentos em prática imediatamente, para que fique registrado na sua mente. E eu quero ler mais uma vez, eu quero que você leia junto comigo. Eu vou orar e você vai repetir. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No nome de Jesus, aplauda o Senhor, amém? O nome do Senhor seja exaltado com as nossas vidas, no nome de Jesus. Pastor Márcio.